Bom dia, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma live Lipo em Pauta, onde eu tiro todas as suas dúvidas relacionadas ao processo de desinflamação e emagrecimento na menopausa. Coloca aqui nos comentários de onde você fala. Bom dia, seja bem-vinda. Quem é nova por aqui, comenta aqui no chat. Olá, bom dia. Bom dia, Drica. Bom dia, Andréia, Edileuza. Ai, assim eu já amanheço feliz, viu? A Sabrina falou assim, nutri preferida. Já tô me achando. Bom dia, bom dia. Edileuza de Como que é? Juazeiro do Norte. Andréia, bom dia. Givane, as minhas meninas estão aqui também. Guapiara, São Paulo, bom dia. Edileuza, primeira vez, seja bem-vinda, querida. Rio Grande do Sul, Blumenau. Sejam todas muito bem-vindas. Giovane, também tô morrendo de saudade de vocês, viu? Silvânia, como é que vocês estão? Ótimo dia. Ceará, Edil, Dona G, a Heloísa de São Paulo. Tô com saudade também, viu, Heloísa? Tudo bem? Novo Horizonte, interior de São Paulo. Seja bem-vinda. Vamos lá? Me conta qual a sua dúvida, qual a sua dificuldade no processo de emagrecimento para que eu possa te ajudar aqui ao vivo. Comenta aqui qual a sua dificuldade. Vamos lá, que hoje eu quero ajudar vocês. Coloca aí, qual a sua dúvida, qual a sua dificuldade no processo de emagrecimento? Qual a sua dúvida, qual a sua dificuldade no processo de emagrecimento? Não tem ninguém aqui com dificuldade de emagrecer? Oxi, tem alguma coisa errada aqui. Comenta aí. Qual a sua dúvida, qual a sua dificuldade? Tem gente fazendo dieta por aqui para emagrecer? Quero saber. Que dieta, o que tá fazendo para poder emagrecer? Se tem gente utilizando medicação. A Dinalda colocou aqui para mim, estou sedentária por conta de uma cirurgia. Bom, eu sempre falo para vocês, né? Atividade física é muito bom. Sempre recomendo atividade física por conta da circulação, para a nossa saúde cardiovascular, né? Para a nossa mobilidade, para a criação também da massa magra, que é tão importante para a gente. Só que quando se trata de emagrecimento, ele é um complemento. Se caso você não ajustar a sua alimentação, você não consegue emagrecer. Então, o que eu falo para você, o que te emagrece é aquilo que você coloca na sua boca com estratégia. Então, se você está em recuperação por conta de uma cirurgia, melhora a sua alimentação. Começa a fazer a sua alimentação anti-inflamatória, já para você começar a ver a questão do quê? Da diminuição das medidas. A eliminação de toxinas, automaticamente você tira a sua retenção de líquido. E você vai ver o peso na balança baixar, mesmo estando em recuperação da cirurgia, né? É se hidratar adequadamente, mesmo acamada por conta da cirurgia, né? É você consumir frutas variadas, mas dentro das refeições, fazer pelo menos 3 refeições ao dia, sempre pensando no déficit calórico. O que é o déficit calórico? Mas aquele que é inteligente, onde você coloca aquilo que o seu corpo precisa para funcionar e eliminar tanto a toxina quanto a gordura. Metade do seu prato você colocar vegetal, 1/4 do seu prato você colocar carboidrato e 1/4 do seu prato colocar proteína, tá? E isso na hora do almoço e na hora do jantar. Só de fazer essas pequenas alterações aí na sua alimentação,
mesmo estando sem movimento por conta de uma recuperação de cirurgia, você vai perder peso. Você vai perder peso. Tá? E lógico, evitar o açúcar, muito sal, alimentos industrializados, né? Que você sabe que inflama você. Tá? A Lucimara colocou assim: estou com muita dificuldade de emagrecer. Tenho muita ansiedade. Gente, essa questão da ansiedade, eu falo pra vocês, muitos de vocês falam isso, mas quando eu vou ver, não é por conta de uma ansiedade, porque acontece situações na sua vida que acaba te levando a consumir alimentos palatáveis. É erro alimentar. E por isso que você acaba se tornando aquela capivara raivosa, que você quer comer até o reboco da parede, com açúcar, com alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, assim, é porque você tá comendo pouca proteína. Normalmente a combinação está muito ruim de proteína, carboidrato e fibra. Por isso que você fica nessa ansiedade de querer comer as coisas. Por isso que você fica comendo de forma emocional, mas não por uma situação externa. Que a gente pensa, né? Ah, um estresse no trabalho, um estresse em casa, é uma chateação com amigos, alguma coisa desse tipo. Não. É erro alimentar, é erro na combinação. Então, enquanto você não cuida, Lucimara, de comer com estratégia, pelo menos esses 3 macronutrientes, que é o carboidrato, proteína e fibra, você não cuida dessa ansiedade, você não cuida da sua alimentação, você não cuida de nada. Daí você não consegue emagrecer de jeito nenhum mesmo. Olha essa pergunta. Eu pratico corrida de rua. Eu posso comer de tudo para emagrecer? E aí? Na verdade, se você pratica ou não corrida de rua, qualquer tipo de atividade física, ou não pratica atividade física, você pode comer de tudo. Você pode comer de tudo. Você pode comer um docinho, você pode comer um hambúrguer, você pode comer uma pizza. Assim como eu sou nutricionista e também como, entendeu? É saudável. Desde que você saiba que esses alimentos de fast food, doces, não é uma necessidade do nosso corpo. É uma coisa que você precisa comer de vez em quando, porque eles têm muita caloria e não te agregam em absolutamente nada no processo de emagrecimento, muito menos com relação à saúde, né? A saúde fisiológica. É somente um momento de prazer, que você sabe disso. Então, assim, você pode comer de tudo, mas desde que você saiba comer com estratégia. Porque se você quer emagrecer e por mais que você faça corrida de rua, se você não equilibrar a quantidade do gasto energético que você tem com a quantidade de comida que você ingere, você não emagrece. Você pode fazer corrida de rua, você pode fazer Muay Thai, você pode fazer judô, você pode fazer taekwondo, você pode fazer musculação, que você não perde peso nenhum, entendeu? Então é ter consciência. Eu posso comer de tudo? Tudo o quê? Tudo o quê? Você tem que comer aquilo que seu corpo precisa também, né? Você precisa comer salada, você precisa comer verdura, você precisa comer fruta, mas dentro dos horários determinados, entendeu? Agora, é porque eu quero comer de tudo. Tá, mas o que é esse tudo? Ah, todo dia você quer comer algum fast food? Ah, então um dia você quer comer pastel, outro dia você quer comer hambúrguer, outro dia você quer comer pizza, e porque você faz corrida de rua, você pode comer tudo. Não pode, né? Não pode. Independente do tipo de atividade física que você faça ou não, tá? Então, assim, é consciência. Você pode, mas você tem que ter noção que esses alimentos palatáveis é de vez em quando. Nada de uma regra, né? Ah, eu vou consumir sempre. Ah, então você não vai emagrecer. Entendeu? É engraçado, gente, porque as pessoas normalmente têm esse pensamento. Eu vejo muito na academia sobre isso, né? Ah, eu vejo conversas assim, não, olha, ontem eu comi um hambúrguer, tomei, nossa, olha, abusei na quantidade de refrigerante, agora eu tenho que estar aqui, ó, correndo. Aí tá lá na esteira, se matando lá, ó. Como se tivesse assim, o que eu comi ontem eu vou queimar aqui nessa esteira. Eu falo, gente, se fosse assim tava tão fácil, né? Não teria tanta gente acima do peso. Não teria tanta gente acima do peso assim, não. E quanta gente tá na academia, tá fazendo um monte de coisa de atividade física e não emagrece uma grama. Porque não ajusta a alimentação, não olha pra alimentação. Entendeu?
Quer comer sem ter regra, sem nada, sem ter estratégia? Não vai emagrecer, né? Não vai emagrecer. A Wanda colocou aqui uma coisa que realmente interfere no processo de emagrecimento. Ela colocou assim, ó, minha maior dificuldade é o intestino preso. Se o intestino tá preso, você não elimina gordura. Você não elimina gordura. Não elimina gordura. Você tem que cuidar da sua saúde intestinal. Você tem que desinflamar o seu intestino. Vou dar algumas dicas aqui pra você, Wanda. Já pega papel e caneta, porque, ó, vale o ouro que eu vou falar aqui agora, viu? Que faz parte da minha metodologia, viu? O que é que você tem que fazer para você cuidar dessa saúde intestinal sua? Primeiro, ao acordar, você vai lá, você vai pegar o seu copinho de água, você vai esquentar um pouco da água que você vai tomar. Você vai tomar 500 ml, ó, um copo bem cheio mesmo. Você vai esquentar essa água, deixar ela morninha para você tomar. E você vai tomar tudo de uma vez. Tomou essa água tudo de uma vez? Aí você vai sentar no banheiro. Daí você fala assim, Débora, como assim sentar no banheiro? Você vai lá no vaso, você vai sentar lá, vai ficar sentadinha lá 5 minutinhos. Débora, mas como assim? É isso mesmo, mesmo sem vontade, todo santo dia. Você não tem o hábito de escovar o dente todo dia? Então, você vai criar esse hábito de tomar esses 500 ml de água morna e vai sentar no vaso sem ter vontade. Porque dessa forma você vai incentivar o seu subconsciente que tem alguma coisa para sair ali. E outro detalhe, na hora que você sentar no vaso, não é para levar celular, não é para levar Kindle, não é para levar computador, não é para levar nada para distrair a cabeça, viu? Você tem que sentar lá e ficar quietinha lá, tá? Porque é isso que vai trabalhar o seu subconsciente que tem alguma coisa para sair naquele momento. Entendeu? Então, dessa forma, você está incentivando o seu organismo de novo a querer evacuar. Porque quem tem um intestino muito preso já perde essa questão dos sinais que tem que ir ao banheiro. Entende? Então, eu tenho que voltar com esses sinais. Então, eu tenho que ensinar meu corpo que ele precisa me dar sinal que eu tenho que ir no banheiro, entendeu? Então, é o processo inverso. Eu tomo a minha água morna, vou, sento lá no banheiro. E o que eu preciso fazer durante o meu dia todo? Você precisa ajustar a quantidade de água que você toma durante o dia todo, tá? Então, quanto de peso você tá, Wanda? Aí você vai multiplicar o seu peso por 35 para saber exatamente a quantidade de água que você precisa ingerir por dia. E dessa forma, você precisa fracionar durante o dia todo para poder hidratar suas células e essa água também chegar no seu intestino, para poder cuidar do seu intestino, ok? Depois disso, o que você deve inserir de fruta dentro do seu café da manhã, ou no seu almoço, ou no seu jantar? Frutas mais laxativas. Quais são as frutas mais laxativas? Eu gosto muito de colocar, por exemplo, a laranja com bagaço depois da grande refeição, que é o almoço, né? Ou do jantar. O kiwi. O kiwi, ele precisa estar mais molinho, sabe? Porque dessa forma, ele também libera mais fibra para você e te estimula a ir ao banheiro. Então, laranja com bagaço, kiwi, o que mais que pode incentivar o seu intestino a funcionar? Ameixa fresca, tá? Também estimula seu intestino a funcionar. E o mamão. E o mamão, você pode consumir ele com a semente, tá? Que a semente também ajuda a eliminar os radicais livres do nosso organismo, as toxinas e bactérias ruins que estão no seu intestino, tá? Então, pelo menos 3 colheres de sopa do mamão junto com a semente assim, tiro e queda para essa questão da saúde intestinal. E isso tem que ser com frequência. Não adianta nada você sair daqui dessa live e fazer isso só hoje. Não, tem que ser uma constância. Outra coisa é que muitas pessoas acabam errando, né? Quando se trata de intestino preso, as pessoas pensam muito em salada crua, né? Só que você tá muito inflamada, porque dependendo do tempo que você tá aí com esse cocô parado, o tipo de fibra que tem nos vegetais crus, eles não te ajudam. Então, para acalmar as paredes do seu intestino, incentivar eles a funcionar mesmo com a mobilidade, com peristaltismo, o ideal é que você utilize os vegetais cozidos, tá? Então, brócolis, couve-flor cozida, abóbora, abobrinha, chuchu, berinjela,
tá? Vagem, todos eles estimulam o seu intestino a funcionar, certo? Então, dê preferência aos vegetais cozidos, refogados, assados, tá? Porque daí quebra a fibra, é como se a fibra estivesse entrando em você já mastigada, tá? E desta forma, fica muito mais fácil de você absorver os nutrientes, tá? E eliminar o que tá de ruim aí dentro de você, certo? E daí você precisa controlar a quantidade de farináceos que você consome, pães, massas em geral. Débora, mas isso daí só para farinha branca? Não, qualquer tipo de farinha, tá? Segurar a onda com relação a isso, porque isso daí prende o seu intestino, a fermentação prende o seu intestino. Ai, mas é farinha de amêndoa, é farinha de... Mesmo assim, é farinha, gente, é farinha. Você que tá muito inflamado, o intestino tá muito preso, você quer emagrecer, você não quer? Você não quer desinflamar esse seu intestino? Então tem que parar de consumir esses alimentos que dão fermentação para ele, entendeu? E dessa forma, sabe, todo santo dia, você cuidando dessa forma, você vai ver o seu intestino funcionar, tá bom? Aí, Rosane, é isso mesmo, mulher. É isso mesmo. Pega essa dica, faz uma semana para você ver. É lógico que não vai funcionar de um dia pro outro, mas começa a observar, Rosane, como que vai estar daqui uma semana. Aquele intestino que é preso, a chegar no ponto de ir uma vez só na semana no banheiro, você vai começar a ver assim, 2 vezes na semana, você fala, opa, peraí, meu intestino tá melhorando. Olha, o formato das fezes tá diferente. Olha, eu não tô sofrendo tanto, não tô mais com tantos gases. Olha, meu intestino tá querendo funcionar. Observa. Depois vocês vêm me contar, viu? Olha como que vocês não fazem uma refeição completa e por isso que trava o intestino de vocês, mesmo consumindo alimentos saudáveis. A Belas Artes aqui colocou assim pra mim: o meu café da manhã de hoje é ovos, couve e semente de abóbora. É nutritivo? É nutritivo. Tem a proteína, que é o ovo, tem a couve, que é a fibra, né? E tem também outro tipo de fibra, que é a semente de abóbora. Mas cadê o carboidrato para poder formar as fezes aí? Cadê o carboidrato? Para poder facilitar das fezes sair de dentro de você. Gente, só comer proteína dentro das refeições, isso trava o intestino. Por mais que sejam proteínas boas como essa que vocês estão consumindo. Cadê o carboidrato? Vocês têm medo do carboidrato? O carboidrato é necessário para dar energia, para dar também essa questão da facilidade da evacuação. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, coloca um carboidrato aí nesse café da manhã. Vocês merecem café da manhã de rainha. Aquele que é completo, que tem um monte de coisa, sabe? E aí também, tá certo que você colocou a couve, mas para poder te dar saciedade no final do dia, faltou a fruta. Cadê a fruta, que é antioxidante? Qualquer fruta. Pode ser o mamão, pode ser a banana, pode ser a laranja, pode ser o kiwi, pode ser morango, pode ser melão. Qualquer fruta que você tiver aí na sua casa. Complementa esse seu café da manhã. Se você quer emagrecer, quer desinflamar, complementa. A Dulcileia tá falando assim: olá, bom dia, minha amiga. É para quem tem diabetes. O que você indica? Eu indico consumir proteína, né? Nas refeições. A combinação é que vai tratar o diabetes, gente. A combinação que eu tô falando aqui pra você: carboidrato, proteína e fibra. Vocês não comem proteína? Quando comem é isso aqui, pouquinho. Aí, por isso que não controla nada de glicemia mesmo. A Eliane tá falando assim: eu tomo água gelada, 700 ml em jejum. Você pode tomar, mas quem tem o intestino preso, muito preso, o ideal é que consuma água morna, tá? A Selma, minha aluna, é a prova disso. Ela tinha o intestino super preso. E hoje funciona maravilhosamente, né, Selma? Orgulho. Tá? Então, assim, vocês podem tomar na temperatura que vocês querem. Desde que, assim, o intestino tá muito preso, já começa com água morna. Entendeu? Que daí ele incentiva o intestino a funcionar. Eu mesmo, por exemplo, eu não tenho problema com o intestino preso.
E eu consumo água em temperatura normal, tá tudo bem. Desde que eu consuma água, entendeu? Agora, para o intestino preso, é essa orientação que eu dou. A Ana perguntou, qual o melhor tipo de pão para a dieta? O integral? Gente, ainda vocês caem nisso? De pão integral é o melhor para emagrecer? Gente, qualquer pão. Você pode comer qualquer pão. Ah, pode ser pão de leite, pode ser pão francês, pode ser pão de forma, pão integral. Qual que é o pão? Qualquer um. Desde que você saiba combinar, sabe? E também quantificar esse pão, tá tudo certo. Quer emagrecer? Coloca o pão, mas coloca em menor proporção, né? Não vou colocar um pãozão. Ah, tem gente que coloca pão, aqueles que você faz em casa, caseiro, né? Aí corta, mas corta uma fatia de 3 dedos, assim. Eu falo, gente, e aí? Quer emagrecer, mas quer abusar na quantidade, né? Então, é controlar a quantidade, tá? Então, qualquer tipo de pão você pode consumir. Lógico, né, gente? Tem aqueles pães lá que vem com creme em cima, com leite condensado em cima, com açúcar em cima, né? Aí, eu falo pra você, colocar isso todos os dias é sacanagem, né? Aí você não quer emagrecer. Mas colocar de vez em quando não tem problema. E agora, o pão do dia a dia, pode ser pão francês, pode ser o que me interessa, na verdade, o que interessa pro seu metabolismo é o que você coloca junto, entendeu? Quais seriam os alimentos fontes de carboidrato, Edjane? Arroz, pães, massas em geral, são carboidratos. Que mais? Batata, mandioca, inhame, tapioca, cuscuz. Tudo isso daí é carboidrato. Tudo isso daí é carboidrato. A Alcina falou, água morna resulta mesmo. Ajuda pra caramba. A Kátia, comi aipim, ovo cozido, café, abacate com sementes e tomei psyllium. Muito bom. Completíssimo. Completíssimo. Ela colocou o carboidrato, o aipim. A proteína, ela colocou os ovos, né? Depois o café entrou como um termogênico natural. Se ela não colocou nada de açúcar e adoçante. Colocou gordura boa, que também é considerado como fibra, o abacate com semente. E o psyllium. Maravilhoso. Gostei. Toma água morna. Se você tem o intestino preso, toma água morna no... É só em jejum, tá, gente? Depois, durante o dia, você pode tomar água na temperatura que você quiser. Então, uma colher só, é isso que eu falo pra vocês, né? A Alcina perguntou assim, uma colher de tapioca com ovo e queijo está bom? Assim, a quantidade de proteína tá ótima, né? Porque daí você colocou o ovo e o queijo como fonte de proteína. Só que a tapioca, assim, uma colher só, é muito pouco. É muito pouco. Tem que ser no mínimo uns 40 gramas. Dá equivalente mais ou menos umas 4 colheres de sopa. Pra contabilizar como um carboidrato aí dentro dessa refeição, entendeu, Alcina? Senão vai estar deficiente. Aí você recheia com abacate, não. Isso tá certo, porque daí tá com fibra e gordura boa, né? Isso daí não tem problema. É mais a tapioca que eu colocaria um pouco mais. Eu colocaria em torno de uns 40 gramas. A Antônia perguntou, o queijo ricota é uma boa proteína para o café da manhã? É excelente, tem baixíssima quantidade de calorias. E assim, é riquíssimo em proteína mesmo. É muito bom, muito bom. Para quem quer emagrecer, queijo ricota é excelente. Tudo bem? A Tânia perguntou, Nutri, fiz um mix de chia, psyllium, linhaça para colocar no iogurte. Maravilhoso. Maravilhoso. Pode consumir.
tá? Pode consumir. O iogurte só se atenta com relação ao iogurte, né? Se for aqueles iogurtes com sabor, gente, sempre tem adoçante, sempre tem aromatizante, esse tipo de coisa, né? Então, precisa tomar cuidado. Os mais indicados no processo de emagrecimento é aquele iogurte natural, desnatado ou natural integral, tá? Tá tudo bem? Tá. Ai, gente, hoje o Samuel tá aqui comigo. Hoje ele não foi pra escola, vocês acreditam? Por isso que eu tô aqui perguntando pra ele. Ele tá aqui do meu ladinho. Né, coração? Ele teve febre essa noite, então falei, impossível mandar, né? E ele acordou com febre, então tá aqui amuadinho, sabe? Ai, judiação, gente. Corta meu coração ver assim. Eu não tenho o que fazer, né? Daí a gente tem que ficar observando, dar remédio e observar. Judiação. Continuando aqui, então, gente. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Olha, as tias estão mandando um beijo pra você melhorar. Viu? Ai, judiação. É muito triste de ver, né, gente? Nossa, a criança tem tanta energia, daí quando você vê que tá muito quietinho, tá querendo ficar deitado. Ontem ele chegou da escola já querendo dormir, sabe? Nossa, daí corta meu coração. Meu Deus, corta meu coração. Judiação. Mas vamos lá. Mônica, respondendo sua pergunta, os chás de saquinho são bons? Aqueles de sachê, eles são bons pro dia a dia, assim, sabe? Pra você tomar, por exemplo, no seu café da manhã, no seu lanche da tarde, aí sim. Agora, quando se trata de chás que vão te ajudar no processo da desinflamação e emagrecimento, o mais indicado mesmo é a folha seca, sabe? É a folha seca, tá? Então, assim, não ficar consumindo esses daí de sachê, aqueles prontos que vem em garrafa, sabe? Porque aqueles lá é praticamente um refrigerante, porque vem aditivo químico, vem corante artificial, sabe? E é engraçado, gente, esse negócio de chás prontos. Tinha uma paciente minha que ela falava assim pra mim, nossa, Débora do céu, eu gosto muito de chá. Eu falei, é mesmo? Ela falou, eu compro aqueles chás prontos e tal, que vem de caixinha ou vem de garrafinha, né? E eu tomo muito durante o dia. Eu quase não tomo água, mas tomo aqueles chás direto, né? Falei, meu Deus do céu, por isso que vive inchada, né? Aí expliquei pra ela sobre isso, sobre os aditivos químicos e tudo mais. Ela falou assim, mas não é possível, porque lá na embalagem tá escrito lá que é sem açúcar, sem nada. Aí eu falei pra ela, você já experimentou tomar da folha seca, mesmo daqueles mesmos chás que você tá tomando industrializado? Experimenta o sabor daquele que você faz na sua casa e compara. Aí depois ela só veio me mandar uma mensagem assim, Nutri, deixa eu te contar uma coisa. Fui fazer os chás que eu tomo normalmente daqueles lá de caixinha, de garrafa. O que aconteceu? Eu detestei. Nossa, sabor amargo, terrível. Mas qual que é a diferença, já que falam que é sem nada de açúcar, não sei o quê? Eu falei, exatamente essa. Tem corante, aromatizante, tem açúcar sim, porque é por isso que você gosta tanto dos chás prontos. E você não gosta do chá de folha? Lógico que não, porque aqueles lá tem tudo isso aí que eu falei pra você que muda o paladar. Aí ela falou, meu Deus do céu, como engana a gente, né? Eu há anos tomando isso daí. Depois, tanto é que depois de uma semana que ela tirou esse tipo de coisa da vida dela, ela deu uma desinchada assim, que ela falou assim, Débora do céu, eu não acredito que o que mais me inchava era esse tal desse chá que eu tomava. Sabe? Que eu achava que era super saudável e tô aqui, super inchada por causa dele, inflamada por conta dele. Entendeu? Então, assim, gente, terrível, né? Ai, obrigada pelo carinho, gente. Com meu menino, obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Agradeço em nome dele. Tá aqui. De ação, tá deitadinho aqui. Então, Elisete perguntou assim, Nutri, posso usar o glucomanã? Ele é uma fibra, tá? Ele é, vamos dizer assim, ele é parecido com a Cupcillum, né? Ele é uma fibra que você pode utilizar durante o seu processo de emagrecimento, só que assim, qualquer fibra que você vá colocar a mais na sua rotina,
seja o psyllium, o farelo de aveia, que tem grande concentração de fibra, se você não tomar água adequadamente, isso pode travar mais ainda o seu intestino e pode dar até mesmo hemorroida, tá? Então, toma cuidado com a fibra e não a hidratação, tá? Então, você pode sim. O glucomanã, você pode consumir cerca de 2 colheres de sopa por dia. Aí, você pode misturar ele na água, tá? Mistura ele na água e o ideal é que você consuma, assim, entre uma refeição e outra. Não tem um horário específico, tá? Então, você pode tomar o horário que você quiser. No meio da manhã eu vou querer tomar. Ah, não, antes de dormir eu vou querer tomar. Aí, tanto faz. Ele pode incentivar o seu intestino, se caso você estiver consumindo outras coisas, né? Que nem eu falo sempre pra vocês, que é a hidratação, é a diminuição dos alimentos inflamatórios pro seu intestino, as fibras, né? Através dos vegetais e das frutas. Elisete, eu só não indico ficar misturando os dois, não. Ah, pode usar o glucomanã com psyllium? Não colocaria assim, não. Eu uso um ou uso o outro, até mesmo para você testar o que funciona melhor para você, entendeu? O que o seu corpo aceita melhor. Se é o psyllium, se é o glucomanã, tá? A Gilcimari tá falando assim, bom dia, tudo bem? Eu sempre tomei chá verde, mas percebi um certo inchaço nas pernas ultimamente. Tem algo a ver com chá verde? Então, gente, é isso que eu falo pra vocês. Eu não sei porque vocês tomam eternamente uma coisa, entendeu? Ah, eu passo uma receita aqui de shot pra você, de chá, de suco. Você quer colocar todo santo dia. Gente, é estratégia nutricional. Chás diuréticos, chás termogênicos, tem um tempo específico para você tomar, não é assim, Deus dará, porque aquilo que é para te ajudar acaba piorando o seu quadro de inflamação, entendeu? Então, nesse caso, não é o chá que depende da quantidade que você tá tomando também, né, Gilcimari? A quantidade que você tá tomando desse chá, se você tá se hidratando adequadamente, quais são os alimentos que você tá consumindo, se você tá consumindo mais alimentos de pacotes, por exemplo, de industrializados, então você tá retendo líquido através do sódio que você tá consumindo, dos aditivos químicos que você tá consumindo. É muito relativo, né? Ah, será que não é também a quantidade de carne vermelha que você consome? Porque isso também agrega nessa questão do inchaço nas pernas, entendeu? Então tem que avaliar como um todo. Não um chá específico, entendeu? A Cláudia perguntou, Nutri, bom dia, posso substituir o pão branco no café da manhã e da tarde por aipim, inhame e batata doce? Cláudia, no café da manhã, nota 10. Nota 10. Eu, assim, se você quer emagrecer rapidamente, quer desinflamar rapidamente, se trocar alguns dias do pão branco pro tubérculo, é muito melhor, porque ele é muito digestivo, ele não causa fermentação no seu intestino, então ele te ajuda no processo de desinflamação e emagrecimento ser mais rápido, né? Só um detalhe, no período da tarde, eu já não indico você colocar esse carboidrato, porque no período da tarde a gente não tem essa grande necessidade. Aí eu colocaria no período da noite, tá? Aí casado com vegetal, com outra proteína, aí é nota 10. Mas à tarde é um lanche mais leve, que a combinação precisaria ser proteína com fibra, tá? Ou fibra com gordura boa, ou proteína com gordura boa. Aí sim, tá? É a estratégia nutricional daí para você desinflamar e emagrecer. Mas eu não colocaria, por exemplo, a mesma coisa que eu coloquei no café da manhã, no café da tarde, porque à tarde a gente não tem essa necessidade dessa carga energética, entendeu? É mais no período do café da manhã, no período da manhã. Vera, a única maneira de você controlar sua glicemia acima de 100 é você diminuir o açúcar
no total do seu dia. É você também diminuir a quantidade de carboidratos simples e colocar mais carboidratos complexos, como esses tubérculo, arroz integral, que pode te ajudar também no processo, só que controlar a quantidade, né? Controlar a quantidade. E colocar proteína. Colocar proteína em todas as refeições. Então, ovo, frango, peixe. Esses são os mais indicados porque eles são mais digestivos. Então, pensando no processo de emagrecimento, eu sempre coloco mais esse tipo de proteína, entendeu, Vera? A Alcina colocou assim pra mim: eu exagerava em vários chás. Então, no exagero do chá, em vez de te ajudar, ele causa retenção de líquido. Por quê? Porque ele sobrecarrega o fígado e sobrecarrega o rim. Olha só que perigo, gente. É muito perigoso esse negócio do chás. Porque chás, todo mundo pensa assim, é saudável, então eu posso comer, eu posso tomar à vontade. Não é à vontade, gente. Não é à vontade. Não é porque é saudável, você pode comer à vontade, pode consumir à vontade. Não pode ser assim, não. Eu adoro essas coisas assim, ó. Farinha. Quer falar oi? Não? Farinha de maracujá. O que eu acho da farinha de maracujá? É bom. É bom. Mas assim, por que não consumir o maracujá? Entendeu? Por que não consumir o maracujá? Principalmente depois da última refeição que você faz. Na refeição da noite. Isso ajuda tanto a questão do seu sono. Pegar o maracujá doce. Você já viu o maracujá doce? Ele é doce mesmo. Tanto é que dá pra comer de colher, assim, sabe? Então, ele é mais difícil de achar. Ele é menor do que o nosso maracujá normal. Aquele maracujá azedo nosso, sabe? E você consumindo isso depois da refeição da noite, gente, estimula seu sono. Estimula um monte de coisa. Pode. Peraí. Parabéns. Eu vi mesmo. Oi? Vai sarar rapidinho. Essa não sei o que a mamãe fez. Peraí, gente, só um minutinho. Nem eu tô enxergando aqui assim. Agora vai. Aí, foi. Tá, então, a farinha de maracujá, ela é boa? Ela é boa, porém, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. É muito melhor você consumir a fruta. Então, que nem eu tava falando, depois de uma grande refeição, como no período da noite, estimula muito o seu sono. A questão da ansiedade, vocês que falam sempre, porque eu morro de ansiedade, não sei o que, isso atrapalha tanto o processo. Então, de vez em consumir a farinha, que passa por vários processos e que às vezes é adicionado, aditivo químico, consome a fruta. Consome a fruta. Tá? Consome a fruta. Muito bom, Tânia. Ela fez suco de chuchu com limão e baixou a glicose. E também de pepino, sabia? Pepino também ajuda a diminuir essa glicose. Mas não é só ela, né? Tem que estruturar a alimentação toda. Eu sempre falo pra vocês, né? Não é sobre uma receita em específico que vai fazer um milagre. É um conjunto de fatores. É a hidratação, é a boa mastigação, é você consumir mais proteína nas refeições. Porque imagina, você só tomar o suco, mas se você ficar lá comendo doce todo santo dia, colocar açúcar todo santo dia no seu café, no seu chá, como que vai baixar a glicemia? Não baixa, né? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente perguntando aqui pra mim, Débora, eu consumo farinha de linhaça no feijão. Tá, até aí tudo bem. Tudo certo, não tem problema. Nutritivo, tá agregando valor nutricional ali naquela refeição, tá tudo certo. Daí ela substituiu o leite por extrato de soja. E aí? Você acha que é bom? O extrato de soja, tudo bem. Só que assim, gente, aquele suco de soja industrializado, principalmente para as mulheres de mais de 45 anos, eu não indicaria, viu?
Não indicaria, não indicaria. Porque ele pode mexer com a questão da tireoide de vocês, pode desregular a tireoide de vocês por conta do tipo de química que tem que ter no suco de soja, sabia? Tem alguém que toma aqui? Suco de soja, leite de soja? Como que vocês chamam? Não sei. Mas não é interessante, tá? Aí eu trocaria por outro tipo de leite vegetal. Leite de coco, leite de amêndoas, leite à base de planta. Aí sim. Que daí esses daí são os mais comuns para você encontrar nos mercados, né? Tá? Mas assim, eu não colocaria suco de soja. Leite de soja. Não sei como que vocês chamam aí. Pode ser, Adriana. Se você consegue consumir o maracujá azedo, pode ser. É que eu não consigo. Só maracujá doce mesmo pra comer assim com colher. Nossa, é maravilhoso. Pro intestino, a semente do maracujá, gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Assim como do mamão, que um monte de gente descarta, né? Ah, o chá de folha de maracujá, a da Ilde. Ele é bom. O chá da folha de maracujá ele é bom para controle da glicose, por ser um calmante também natural, tá? Pode ser colocado sim, até no máximo 700 ml no dia, não mais do que isso. Edinalda tá falando assim, doutora, toda vez que eu tomo café à noite fico sem dormir, mas com certeza, né? Porque café tem cafeína e cafeína atrapalha seu sono. Sem contar que deixa o seu metabolismo em estresse e você não emagrece nem a pau. Você pode fazer qualquer tipo de dieta, você pode até parar de comer e só tomar o seu café, por exemplo, à noite. Você vai ver que você vai engordar. Você vai engordar, porque você causa estresse metabólico quando você consome cafeína depois das 16 horas da tarde, sabia? É isso aí. E daí você não dorme mesmo. Não dorme, não deixa o seu metabolismo agir da maneira correta, entendeu? E é isso. O maracujá, com que pode usar? Então, é só o maracujá mesmo. Você come, você faz a sua refeição, Drica, e depois logo em seguida você já come como se fosse uma sobremesa, entendeu? O maracujá. Você já consome, não coloca nada nele, é só o maracujá mesmo. Não tem que misturar com nada. Nada. É abrir o maracujá e comer. Por isso que eu tô falando, o maracujá azedo é difícil de consumir assim com semente. Mas o maracujá doce é uma delícia. Nossa, é uma delícia, gente. Eu já mostrei aqui uma vez, porque uma vez eu consegui esse maracujá doce. Na verdade, quem conseguiu foi meu pai, que trouxe pra gente. Mas depois eu não consegui mais. É difícil de encontrar. Falando nisso, eu preciso até ver no Mercadão mesmo aqui se eu consigo achar. Se eu conseguir achar, eu vou trazer aqui na live pra vocês, tá? Pra vocês verem. Maracujá doce. Ah, eu vou colocar nos stories a imagem depois, tá bom? Só preciso lembrar disso. Ah, Arlete falando aqui, ó, sobre o suco de inhame para imunidade. O inhame em si, ele não precisa nem ser em formato de suco, viu, Arlete? O inhame em si, ele já tem muitas propriedades com relação a isso, tá? O inhame, folha verde escura. Então, se você quiser bater o inhame, tudo bem, você pode bater, mas o ideal é que você consuma ele mesmo na refeição, sabe? Coloca ele no seu almoço, ou coloca ele no seu jantar, ou até mesmo no seu café da manhã. Ele sendo cozido a vapor, ele garante as fibras e os minerais e as vitaminas íntegras, né? Então, isso te ajuda com relação à imunidade. O suco que você tá falando aqui, que fez de inhame, água de coco e limão, eu colocaria uma folha verde escura. Ou a couve, ou o espinafre para bater junto. Porque daí sim ele vai ter propriedade para imunidade, entendeu? É a combinação. Então, você já sabe, né? Que no seu prato mesmo, quando você coloca o inhame como um carboidrato e coloca lá esses vegetais que eu tô falando aqui, nossa, excelente. Aí coloca o limãozinho ali na salada, você garante mais ainda nutrientes do que batido, tá?
A Mônica falou assim, ó, vitamina B12 muito baixa. É, quando tá muito baixa, olha, você não emagrece. Você não emagrece. Muitas das vezes, quando tá muito baixa mesmo, você tem que tomar até injeção, tá? Daí, às vezes, nem alimentar, porque até subir isso daí é muito difícil. Então, assim, aí você tem que priorizar folhas verdes escuras, você tem que priorizar carne vermelha para poder subir essa B12. Você precisa consumir fruta cítrica depois da grande refeição para poder absorver mais dessa B12, tá? Feijão preto também é riquíssimo, feijão vermelho também pode te ajudar nesse processo, tá, Mônica? Mas se tá muito baixo, tem que suplementar, não tem outro jeito. Tá? E depois você vai conseguir manter essa B12 no seu sangue através da alimentação. Então, Roberta, mas qual que é a necessidade de você consumir o suco só de um jeito? Seu corpo vai acostumar, entendeu? Por isso que eu falo pra vocês, tem que ter esse movimento. Ah, eu posso tomar suco de chuchu, pepino, direto? Poder ser pode, mas não vai ter benefício com relação à sua saúde. É de modo estratégico, é aquele tempo, é no máximo uma semana e depois tem que trocar o tipo de receita, entendeu? Não ficar sempre na mesma. Por isso que vocês travam na balança, entendeu? Aí vocês falam assim pra mim, ai, eu não sei por que eu entro no efeito platô. Lógico, sempre come a mesma coisa. Quer pegar uma receita e colocar aquilo como uma regra? A Joyce perguntou, e comer o grão da soja? Não, o grão da soja não tem problema. Aí ele pode te estimular, mas é o tipo de química que eles colocam no suco de soja e no leite de soja, Joyce, que acaba interferindo nessa questão da tireoide, principalmente mulheres depois dos 45 anos, que tem a queda hormonal natural, sabe? Aí influencia diretamente, tá? Mas agora comer o grão de soja não tem problema. Leite de coco em pó é bom? É bom. É bom. Nossa, misturar com café fica uma delícia, né, gente? Já experimentou? Nossa, fica muito bom. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A Antônia perguntou, qual que é o ideal de vitamina B12? Então, quando você vai olhar o valor de referência lá no seu exame, ele fala de 200 e pouco até 700, até no máximo 1000, né? Eu gosto muito de manter a 700 e pouco, para deixar o seu metabolismo ativo, principalmente depois dos 45 anos. Então, eu sempre pego no pé com relação a isso. Quando eu faço atendimento individual, eu falo, opa, então se tá em 400, o metabolismo tá lento. Então, vamos deixar subir um pouco mais. Então, em torno de 700 é o ideal. E a vitamina D não é aquele valor de referência que tá lá no seu exame que a gente utiliza. Nós, nutricionistas, utilizamos com base nas referências que a gente já tem mesmo, né? De estudos e tudo mais, que é acima de 50. Em torno de 50 tem que estar a sua vitamina D. Tem referências no exame que colocam lá 30. Nossa, é muito pouco. Pra quem tá com 45 anos pra cima, tem que estar mais, gente. Não tem como. O metabolismo fica muito lento. Fica muito lento. Tem que manter em torno de 50. Aí, pra saber a dosagem que você precisa tomar, gente, aí tem que avaliar o exame, tá? Daí não é simplesmente assim, eu vou indicar pra vocês uma dosagem de vitamina D, uma dosagem de vitamina B12 aqui. Não tem como, tá? Antônio, então, se tá baixa, você tem que suplementar mesmo. Por isso que daí precisa de orientação, precisa de acompanhamento. Nossa, Mônica do céu, o seu tá no pé. Sua vitamina B12 tá 249. Não, tá muito no pé. Muito baixa, muito baixo. O metabolismo, então, tá quase parado. Tá quase parado. 300 tá muito baixo, gente. Não, tá muito baixo. O mínimo mesmo pra gente considerar assim, o metabolismo tá lá andando pelo menos uns 500. No mínimo, uns 500.
Nossa, tá muito baixo a B12 de vocês, gente. Tá vendo quando vocês não consomem proteína direito, gente? Ah, e B12, sabe onde que tem também? Na gema do ovo. Na gema do ovo tem bastante B12. Principalmente no ovo caipira. Se vocês tiverem a oportunidade de comer ovo caipira, é muito melhor. Tá? É, a vitamina D ainda tá baixa de 6, 39, 40. Tá baixa ainda. O que aumenta a B12, gente, a vitamina D é tomar sol, viu? Tomar sol. Tomar sol aumenta a B12. Certo? Até uma perguntou aqui, posso tomar psyllium em cápsula? Poder, você pode. Mas se é eficiente, já é outra história, né? O bom mesmo é o alimento de verdade. Parar de consumir cápsula, né? É alimento de verdade. Coloca na fruta, coloca na água, deixa agindo por 3 minutos, que ele é muito mais eficiente do que comprar essas cápsulas e você ficar gastando dinheiro com isso daí. Consome alimento. Certo? Sim, atendo online, Mônica. Atendo sim. Aí para você saber mais sobre consultas particulares, daí você só me manda mensagem. Ah, você é de Ubatuba, é daqui de pertinho. Que delícia. Atendo online. Eu só atendo online, na verdade. Aí você só me manda mensagem inbox depois pra mim, tá bom? Que daí eu te mando meu contato. Certo, gente? Então é isso. Semana que vem estarei de volta. Terça-feira, toda terça e quinta, estou aqui às 7 e 7 da manhã esperando vocês para poder tirar as dúvidas de vocês com relação ao processo de desinflamação e emagrecimento, principalmente depois dos 45 anos. Certo? Espero ter ajudado vocês e um grande beijo. Tchau, fiquem com Deus.